Com isso, eu vou cair nos símbolos no texto, porque os símbolos, eles são bem característicos de cada tribo. Elas conseguem, né, elas e o povo andino, se identificarem dependendo do tipo de tessitura e também dos símbolos, elementos, cores. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Vamos agora, Ana Lúcia Medeiro Dreschler. O trabalho dela tem o seguinte título: As Artes Têxteis das Curandeiras Andinas. Cosmovisão ecológica profunda, o têxtil andino, outras realidades e modos de ser e existir, o útero feminino, efetividades e as manualidades. As artes têxteis das curandeiras andinas envolvem várias camadas e mundos conectados. Aqui estamos falando de unidade e de um universo complexo, onde tecer é muito mais do que tecer. A proposta desta pesquisa é explorar as diversas técnicas têxteis das mulheres andinas e aproximar a relação invisível das manualidades como um todo. Entender, ou pelo menos se familiarizar do conceito andino de cosmovisão. Assim como mergulhar no útero das curandeiras andinas e se aproximar desta relação entre o micro e o macro. Para tudo isso, pretende-se passar pela geografia e história dos Andes, depois pelas características e peculiaridades de diferentes povos e tribos, o que incidirá nos símbolos e na geometria sagrada. Seguirá pelo meio ambiente e pela profunda relação que as mulheres têm com Pachamama, Mãe Terra. Serão estudados as cerimônias sagradas, os rituais, mitos e contos que compõem a mística e a poética andina, fazendo uma aproximação com os conceitos atuais do bem viver e da ecologia profunda. Será pesquisado o movimento de resgate, a necessidade de voltar aos fazeres manuais, o feminino antigo e a preservação dos saberes ancestrais. Querida Ana Lu, agora é com você. O tema da minha pesquisa, né, como a Carla falou, as artes têxteis das curandeiras andinas. Eu pretendo começar essa pesquisa falando da história e geografia dos Andes, entender a colonização, a cultura, a vegetação, o clima. Depois, passar pelas características e peculiaridades dos diferentes povos e tribos. Com isso, eu vou cair nos símbolos no texto, porque os símbolos, eles são bem característicos de cada tribo. Elas conseguem, né, elas e o povo andino, se identificarem dependendo do tipo de tessitura e também dos símbolos, elementos, cores. Tem até um mito, uns trechos do mito que eu achei que fala um pouco disso. É um mito da criação captado pelas primeiras notas das crônicas. O mito diz assim: o criador Viracocha formou de barro em Tiahuanaco todas as nações que estão nesta terra, cada uma pintando em seus trajes o que deveriam ter. Mandou que cada nação afundasse sob a terra, para que dali fossem para as partes e lugares que ele ordenou. Alguns saíram dos solos, outro dos morros, outro das fontes, troncos de árvores e outros elementos da natureza. Cada província passou a venerar os seus símbolos, como principais tesouros, por ter saído e iniciado ali a sua linhagem. Então, esse mito fala um pouco dessas diferenças, né? Que tem alguma coisa, assim, alguma história, alguma coisa
o porquê, assim, não é do nada a diferenciação. Do símbolo, eu vou acabar caindo na geometria sagrada. Várias formas, vários símbolos que vão me levar para a cosmovisão. Até fotos assim de coisas nossas, né? Presentes de Pachamama, presentes da natureza, eu fico assim olhando, são tantos os sinais, né? Então a gente falando de geometria sagrada na flor, nas plantas, nas frutas. Depois do cosmo, eu vou vir lá para o útero, para o centro da Terra, e quero, assim, com muito carinho e muita devoção, fazer a pesquisa sobre Pachamama, né, que é a Mãe Terra. A mulher andina, a curandeira andina, tem uma relação muito estreita, o povo andino em geral, com a Mãe Terra. Tem uma frase até no podcast das artes das curandeiras que eu acho linda, que é: a mão que tece é a mão que planta. Então, é tudo junto. E essa devoção é uma coisa que me encanta na pesquisa. Essa foto é uma coisa que me encanta também, que mostra a generosidade de Pachamama, mostra as cores lindas que inspiram o têxtil, geometria sagrada, né? Quando no meu resumo eu falei de ecologia profunda, que é um conceito mais atual, eu achei que ele faz muita ligação com a relação que a curandeira, que a mulher andina, que o povo andino tem com a natureza, com os outros seres, né? Então não é só aquela ecologia que a gente estuda, o gado, a gente desmata muito o planeta, é mais tipo uma conexão assim, de alma. É uma relação que não coloca o humano acima do animal ou da planta. É uma coisa só. Então, é um respeito tão bonito, né? Então, assim, elas já começam o trabalho têxtil, né? A lã, que no caso da alpaca, de um lugar sagrado. E com essa pequena introdução, eu consegui, nessa segunda parte da minha pesquisa, né, do meu projeto de pesquisa, entrar no coração. Assim, nossa, o que eu quero ver? Porque é um mundo amplo, né? E então, tudo que eu vou pesquisar, eu vou ter essa tríade, que é o têxtil, a cosmovisão e Pachamama. Depois, né, eu pretendo entrar nas técnicas têxteis andinas, desse lugar, né? Desse lugar fazendo essas conexões. O tear, que pelo que eu estudei até agora, acaba sendo a arte mais expressiva, né? Pelo que eu tenho visto, a arte têxtil mais expressiva, e é considerado um processo realmente iniciático, né? Essa foto linda dessa menininha, o tear, ele sai do útero dela. Então, não só vai ensinando meditação, concentração, esse diálogo, como essa conexão que tem do útero com algo maior. Então, o útero é muito considerado o micro, né? O micro da criação, né? O nosso centro de criação interno, que faz essa comunicação com o macro. Nessa outra foto, que é um vídeo bem bonito que tem no YouTube, que fala que tecer é muito mais do que tecer, é esse diálogo com o sagrado, também fala que elas, as curandeiras, as mulheres andinas, elas gostam muito também de amarrar o tear nas árvores, porque elas consideram a árvore um cordão umbilical da terra. Então, no qual elas vão ter uma escuta, né? Um contato. Depois eu vou para as bonecas, que me encantam. Fiz o curso
Tilã, das artes das curandeiras, fiz os cursos da Nina, né, das bonecas, e até vejo relações entre elas, e sempre nessa direção, né? Não é só, entre aspas, a boneca, mas elas usam as bonecas para pedir uma boa colheita para a Pachamama, para agradecer, oferendar o agradecimento da colheita, usam também para pedir fertilidade. Depois eu vou para o bordado, também com esse olhar, né? Não é um olhar de entender se é com ponto atrás, se é com ponto cheio, ou as cores, mas entender, por exemplo, esse beija-flor, o jeito que elas tentam bordar é realmente captando o espírito do beija-flor. Então, eu acho muito, muito bonito. Tingimento natural. Além das cores, né, de ser um processo ecológico, meditativo, também vem desse lugar de levar a magia das plantas para os tecidos, para os fios. Sempre nessa união, sempre nessa unidade. Muito importante, eu quero me aprofundar também no resgate dos saberes ancestrais. É um movimento, a Nina aqui é guardiã, como a Trine Aguilar, que a gente vai conversar daqui a pouco também, repassam, né, como várias pessoas, como nós queremos fazer também, esses saberes ancestrais, essa importância do resgate do feminino com o fazer manual. Duas peças em especial, eu também quero pesquisar um pouquinho mais a fundo. Uma é o chumbi, que é essa faixa de tecido, que a maioria das mulheres andinas usam no ventre, para aquecer o útero, protegê-lo e honrá-lo. Elas usam na primeira menstruação, pós-parto, em rituais, em situações que elas estão mais melancólicas, muito com o intuito também de manter o ventre aquecido. E a outra peça é o manto, né? Tem essa frase aqui que eu peguei no livro Samai, da Arte das Curandeiras. O manto é uma extensão do corpo da curandeira, sua casa, o seu espaço sagrado. O manto é uma proteção, pois o trabalho de cura requer anjos em nosso caminho, doces cobertas que nos ninam e acompanham. Então é bem esse abraço mesmo, né? E não é? Elas tecem um manto para a vida toda, né? Não é? Claro, podem tecer mais para venda ou qualquer coisa, mas o próprio manto é aquele que vai acompanhando a vida toda. E para finalizar aqui, eu coloquei um poema da Maria Sabina, que é uma curandeira e xamã, que já fez a passagem, ela é mexicana, que eu acho muito bonito. Vou ler aqui. Cure-se com a luz do sol e os raios da lua, com o som do rio e da cachoeira, com o balanço do mar e o agitar dos pássaros. Cure-se com hortelã, com eucalipto. Adoce-se com alfazema, alecrim e camomila. Abrace-se com um grão de cacau e um toque de canela. Põe amor no chá em vez de açúcar e beba olhando as estrelas. Cura-se com os beijos que o vento te dá e com os abraços da chuva. Fortaleça-se com os pés descalços no chão e com tudo que daí nasce. Fique mais esperto a cada dia, ouvindo sua intuição e olhando para o mundo com o olho da testa. Pule, dance, cante, para que você viva mais feliz. Cure-se com lindo amor e lembre-se sempre, você é o remédio. Maria Sabina. Então agora eu vou parar de... Essa é a minha intenção de pesquisa. Eu vou parar de compartilhar a tela e vou chamar uma convidada muito especial, que eu fico muito grata de ter vindo,
que é a Trine Aguilar, que ela tá por trás da arte das curandeiras, né? Um projeto lindo. Ela tem formação como dançarina, antropóloga e doutora em educação, com extenso trabalho devocional e vivencial sobre as tradições andinas. Bem-vinda, Trine Aguilar. Graças, querida. Alguém tem que habilitar meu vídeo, porque eu não tenho acesso à habilitação aqui. Ah, tá. Vou pedir para Carla. Carla, por favor. Vou ver se consigo aqui. Pronto, vê se consegui. Aí. Graças, Nina e toda a tribo de bordadeiras e tecelãs. De novo, você sem roupa no meio. Seja bem-vinda, Trine. Graças. Aprecio muito seu trabalho. Eu também. Eu também aprecio muito de vocês e estou perto dessa revolução que está sendo de fios e teares. Les agradeço muito e queria perguntar-lhes, porque fiquei com a dúvida, se expõe um pouco sobre têxtil andina ou se falo sobre o que sinto da pesquisa de Ana Lu que traz. Então, fique à vontade. Vocês têm 15 minutos. Queria, então, dizer da nossa honra de tê-la aqui conosco. Vou fechar meu vídeo e deixar você e a Ana comporem esse momento, tá bom? Okay. Obrigada. Sim. Ana, bueno, não sei se tens perguntas ou se eu posso falar um pouquinho diretamente. Pode falar diretamente, por favor. Fique super à vontade para mim. Ok. Há uma questão que a gente tem que lembrar sobre o têxtil andino, e é que estamos falando de aproximadamente 4.000, 5.000 anos de história. Então, falar de têxtil andino já é uma coisa gigantesca, porque é uma cultura que se fez a partir do pensamento das estrelas e do tear. Então, só vou dar um toque minúsculo que possa falar, compartilhar com vocês nesses minutos e depois comentar alguma percepção que tive sobre o trabalho da Ana Lu, que está muito precioso. Há uma relação de amor intrínseca entre três questões do universo têxtil andino. Um é a agricultura, o amor pela terra, o senso de devoção a Pachamama, que não é técnico ou científico ou desde a perspectiva só do sustentável, sino que é uma devoção intensa do povo andino pela terra, que se manifesta na forma como se sente e se vive a agricultura. A outra é a astrologia, que a Ana traz como cosmologia, que é o conhecimento sobre o cosmos, sobre as estrelas, e uma relação de amor também, de devoção e de filiação com o Sol e com as estrelas, especialmente o Cruzeiro do Sul, que é a Chacala, que está na maior parte de tecidos andinos. E a outra questão é o tecido, o têxtil. Ao começo, nos Andes, era o bordado. Nos Andes se começou bordando porque o tear é uma tecnologia que veio um tempo depois. E depois veio o telar. E esta cultura se especializou em criar relações espirituais, poéticas, políticas, econômicas, através do tecido. Muito do qual é feito por mulheres. Porém, os homens também tecem nos Andes. E tecem muito bem. Isto aqui é um chuyo de queros, feito com agulha, é feito por homens, por exemplo. Então, há uma relação forte, coletiva com o tecido. Então, aonde que vêm as curandeiras, é a pergunta. É nessa relação intrínseca que não está separada e que está latente e presente ainda no universo rural andino, nos pequenos povoados, nas aldeias, nas famílias, onde uma mulher é uma avó ou uma mãe, que é agricultora inicialmente, primordialmente agricultora,
ela conhece e se relaciona com o universo místico e mágico das plantas e é também parteira ou curandeira. E é também tecelã. Essa relação, essa trinidade, essa triada entre uma pessoa ser agricultora, curandeira e tecelã é algo que ainda vive no mundo andino. Não existe essa especialização que temos nas culturas urbanas, de que você é uma coisa ou é outra. As três coisas estão ligadas. E isso faz com que o tecido seja parte do coração dos Andes. Antigamente, antes da conquista, no tecido estavam as cartas estelares. O tecido era um livro, eram livros e livros com escritos rituais, espirituais, de altíssimo poder. E, claro, também existiam os tecidos cotidianos, mas eram cartas astrológicas. Isso se perdeu com a conquista, mas alguns símbolos se conservaram, especialmente os símbolos que fazem parte da chacana, que é o Cruzeiro do Sul. Então, essa relação é preciosa e essa relação tem outro viés que é muito importante, que é aquela que é tecelã, aquela mulher que conserva a sabedoria do tecido e que também conserva a sabedoria do pensamento andino, porque quem é tecelã é também filósofo ou filósofa, para falar em termos que entendamos, não? Mas é um pensador. Essa pessoa, essa mulher, é também geralmente, uma mama. E uma mama é uma mulher que é uma liderança comunitária que cuida de seu povo, de sua nação e que dá afeto e consolo para as pessoas. E essa sabedoria de ser uma mama está expressada e muitas vezes medida pelo jeito e pela maestria com que se tece. Então, uma mestra de tecido, uma mama que leva 50 anos tecendo e cultivando a terra, é provavelmente uma mulher que cuida de seu povo. Essa relação entre sabedoria e tecido, entre filosofia e mão, está muito expressada nos Andes. Claro, eu les estou contando de uma forma rápida, mas isto aqui daria para sentarmos horas para falar. E sinto que é muito importante compreender que aí quando se junta o tecido e a agricultura e as estrelas, né, ou em cima ou embaixo, e o ser humano, vem a relação que o mundo andino tem com a espiritualidade. Ali o tecido se torna sagrado. Não porque seja religioso, porque é muito cotidiano, não? Saber tecer, saber cultivar nos Andes. Sino porque é uma relação de devoção com a vida e com a terra. E ali é onde há que entrar, não? Ali é onde há que compreender. Bom, isso é mais ou menos um contexto. Sobre a pesquisa de Ana Lu, que creio que está muito preciosa, só sinto, Ana, que há miles de técnicas de povos no continente dos Andes, muito grande, são 5 ou 6 países. Então, eu te sugiro tomar talvez um país, e de um país algo, porque é muito símbolo, são miles de tipos de textos, miles de tipos de lilcas, que são as mantas, miles de tipos de chumbes. Então, talvez, para que possas aprofundar e conectar-te realmente, não só no nível acadêmico, mas em um nível humano, afetivo, intenso, de compreensão, possas talvez tomar um lugar. Porque esse lugar vai ser holográfico. Não que diga exatamente o que todos os povos dizem, mas talvez te conte uma história que nos Andes se conta. Não? É como quando você vai a Cusco.
Você vai a Cusco, Cusco é a síntese inteira dos Andes. Se você está em Cusco, você entende Quito, entende Pasto, entende Santiago, não? Há algo, há um tono cultural que está contido ali, que expressa o resto dos Andes. Então, só te sugiro isso para a pesquisa, não? E também pensar se o bordado e o têxtil, o tecido, não são duas dimensões muito grandes para pesquisar. O bordado é ainda mais antigo que o têxtil nos Andes, muito complexo também. Então, de repente é bom tu tomar partes mais pequenas da sabedoria e ir adentro delas, não? Aprofundar. Um símbolo, um só símbolo como este que eu vou mostrar, é uma síntese da Cruz do Sul, que também é o símbolo do ventre, já daria para uma tese de doutorado, porque tem no mínimo 4.000 anos. Não? Então, o Alil casou a manta da mulher andina, que é algo poderosíssimo. Então, graças pelo convite, graças Nina, a Carla, e essa pequena semente andina e têxtil, depois podemos seguir conversando e comadreando mais e tomando café. Nós agradecemos demais. Muito obrigada também pelo aconselhamento de orientação da Ana. Eu percebo que a Ana tem, né? Carla, pode ficar, eu me meti aqui. Eu percebo que a Ana tem um encantamento. E num artigo de TCC, de pós-graduação lato sensu, não há tempo para se demorar na pesquisa, mas eu percebo que ela está mais para uma panorâmica, né? Para ela dizer tudo que ela foi para todos os lados. E isso eu acho que é o que ela vai conseguir realizar, é essa visão panorâmica. E aí no mestrado e no doutorado, e chegando até lá chegar nessa cruz, né? Porque quanto mais a gente avança na pesquisa, mais o nosso objeto de estudo vai se afunilando. Muito obrigada, viu, querida? Carla, segue com você. Ana, muito obrigada também. Trine. Ana, você quer fazer algumas perguntas para a Trine? Eu queria agradecer muito, Trine, a sua presença. Eu fiz o curso Samai e a boneca Tilã, das artes das curandeiras, recomendo muito, e isso fez a minha paixão e encantamento crescerem mais ainda. Enfim, muitas graças. Agradeço imenso pela sua participação, Trine. Obrigada, Ana Lu. Graças, querida. Obrigada, Carla.